Oi, gente, estou eu aqui de novo, Rocilene Guzzo, trazendo mais um vídeo para você. No vídeo passado a gente estava falando que nós somos realmente um ser político, né? Na hora que a gente contesta alguma coisa, na hora que a gente concorda com algo, na hora que a gente chega com uma pessoa, enfrenta aquela pessoa que... Isso tudo é política que a gente faz. Seja no trabalho, na casa da gente. Era isso que a gente estava falando na aula passada. Mas nós estamos falando em política. Política, ideologia. Quando você discorda de uma pessoa, é porque você tem a sua ideia, é porque você tem a sua crença. Então você discorda da outra que não tem igual a sua. Isso é política, isso vai ser... E nós somos, graças a Deus, somos políticas. Mas agora eu quero falar para você aí, que já está acompanhando a gente, né? Que vai se candidatar a vereadora, que vai se candidatar a prefeita. Pois é, agora você vai entrar mesmo na política. Eu quero falar com vocês sobre políticas públicas. O que são políticas públicas? E para que elas existem? Por que a gente tem... A gente ouve muito, o tempo todo, as pessoas falarem em políticas públicas? Bem, para a gente conceituar isso, a gente pode dizer que a política pública é um conjunto de decisões através de ações, de programas, de atividades que são desenvolvidas pelo Estado, que tem como objetivo garantir o direito de cidadania aos indivíduos, ou à coletividade, à sociedade, a todos nós. As políticas públicas, elas são determinadas justamente para que possa assegurar os direitos constitucionais de todos os cidadãos. Nós temos direito. Nós elegemos pessoas para que elas possam oferecer políticas públicas do que nós temos direito. É bem diferente da política, né? Já são ações, já são programas, já são planejamentos que devem ser feitos. Então, a política pública vem ser esse conjunto de ações voltada para o coletivo. Com o intuito de quê? De garantir nosso direito nas mais diversas áreas, gente. Aí a gente pode pensar em transporte, educação, moradia, segurança, trabalho, assistência social, saúde, saneamento básico, tudo isso são direitos que nós temos. E por que nós temos esse direito? Porque nós pagamos impostos. Se você compra uma caneta, tá? Uma caneta. Se você compra uma caneta, se você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, você está pagando imposto. Se você entra no ônibus, você está pagando imposto. Você compra um sapato, uma roupa, um caderno, seja lá o que for, você está pagando imposto. Se você trabalha 4 meses do ano, tá? 4 meses do ano, nós trabalhamos para o governo. E dos 8 meses que nos sobram, nós ainda temos que pagar plano de saúde, educação, transporte, moradia, segurança. Ou seja, é quase como se estivesse pagando 2 vezes uma coisa, sabe? Por que a gente está fazendo isso? É porque as políticas públicas que estão nos oferecendo
não estão suprindo as nossas necessidades. Elas não estão chegando até nós. Então, se elas não fazem isso, falta para a sociedade tudo isso. Ela não é complexa, não. Ela é bem simples até de a gente entender. E para esse entendimento melhor, a gente vai esmiuçar um pouquinho essa política pública. Porque a política pública ela pode ter objetivos e particularidades bem distintas, mas elas são divididas em 3 tipos de política pública. Nós temos a política pública distributiva, nós temos a redistributiva, nós temos a regulatória, que no Brasil é uma beleza. Teoria é muito, muito bom. Quem dera que a gente tivesse um pouco desta teoria prática mesmo de tudo isso. Mas vamos falar da política distributiva. O que é essa política distributiva? Quando a gente fala distributiva, a gente já está falando em distribuição. Não é verdade? Qual o objetivo? A distributiva, ela possui objetivos pontuais que estão relacionados ao oferecimento de serviços. Esse tipo de política possui pouca oposição na sociedade, mas não é dada a todos. Ela tem pouca, porque é para algumas pessoas que são oferecidas e para outras não. É muito comum no Brasil o uso desse tipo de política e é bastante desenvolvido pelo Poder Legislativo. Essas políticas públicas que a gente diz, a distributiva, ela é devido à classe mais pobre da população brasileira. Essa população apresentar necessidades individuais relacionada à falta de recurso financeiro e que muitas vezes esse público é justamente aquelas pessoas que votaram naquele político e com isso acaba exigindo uma troca desse assistencialismo por voto. Por isso que ela é distributiva. Deixa eu ver. Essa política distributiva, assim, vou dar um exemplo. Já viram aquele negócio? Doação de cadeira de roda, cesta básica, remédio, brinquedo, material de construção, ofertas de serviço de pavimentação. Muitas vezes o vereador chega lá na sua comunidade: quando eu me tornar vereador, eu vou mandar pavimentar esta rua todinha. Vai ficar uma beleza, não vai ter um buraco. Ele não tem condição de fazer isso, porque isso não é função dele, mas ele faz. Porém, nem toda política distributiva ela pode ser considerada assistencialista. Por exemplo, quando existe um caso de enchente que tem que ser distribuído a essas pessoas algum recurso. Agora, com o Covid, as pessoas precisam de cestas básicas, precisam de hospitais, de atendimento, precisam estar protegidas pelo governo, recebendo alguma coisa, algum recurso, precisam. Isso é responsabilidade do governo. Ela não é assistencialista, não. Ela é obrigação do governo de fazer. Por isso, essa assistência distributiva, ela pode ser assistencialista, mas ela também tem a parte dela que é obrigação.
O que a gente vê na televisão agora, tantas pessoas se queixando de falta de hospital, de falta de remédio, disso. Gente, isso é responsabilidade do governo e ponto. E eu não estou falando do governo daqui, eu estou falando em termos de Brasil, em termos de mundo, de todos. Quero dizer uma coisa para vocês, eu não sou partidária de nada. Eu sou política. Amo política, mas não sou partidária. E o que vem ser a política redistributiva? Se tem a distributiva, ela vai ter a redistributiva. Bem, esse daí já é um tipo de política que propõe a redistribuição de renda, ou seja, de recursos, em forma de financiamento em serviços e equipamentos. Agora, por exemplo, o governo ajudar os pequenos produtores, os microempresários, isso daí é uma política redistributiva. Logo, as classes mais altas da sociedade, muitas vezes são responsáveis em financiar as classes que a gente chama mais baixa, os chamados beneficiários. Daí essas empresas, que muitas vezes são pagas pelo governo para fazer determinada distribuição de produto, de serviço, e que não faz. Isso precisa fiscalização. E o que a gente pode dar de exemplo disso? Muitas pessoas têm isenção de IPTU, né? Isso é certo? Lógico. As pessoas que ganham menos, as pessoas que devem ser isentas de IPTU. Programas habitacionais para a população de baixa renda. É uma política redistributiva. Fazer casas, mas fazer casas corretamente. Fazer casas confortáveis. Não é aquelas casas desse tamanho aqui, não. Isso é uma política redistributiva. E esse tipo de política alcança grande parte da população. E ela passa a ser vista como um direito social. Então você vê que é diferente a distributiva da redistributiva, né? E tem mais a política regulatória. Bem, se tem a distributiva, se tem a redistributiva, nós temos essa regulatória que é para normatizar, ou seja, criar normas para essas duas políticas que eu falei, distributiva e redistributiva. Ou seja, criar normas, criar legislação para elas. Se existe para as pessoas que ganharem até tanto têm isenção de IPTU, isso é uma norma, isso é uma regra. Elas atingem pequenos grupos da sociedade e de forma diferente para cada segmento da sociedade. Grande parte da sociedade nem tem ciência do que são essas políticas regulatórias. E muitas vezes só reclamam quando de alguma forma são prejudicadas. Você quer ver um exemplo disso? Proibição de fumo nos locais fechados. Quando isso aconteceu, minha nossa, um bando de gente ficou reclamando, né? Porque não podia fumar lá naquele local, porque tinha que sair do ambiente para fumar. Atingiu aquele grupo de pessoas. Regra para certos produtos ou para certos medicamentos. Determinado medicamento só pode ser comprado com receita médica. É uma das políticas regulatórias. Código de trânsito. Quem já não se estressou
com uma multa, com uma coisa, porque isso existem normas, então temos que obedecer às normas. Limitação de venda de determinado produto. Ou seja, você viu agora na Covid, né? Que nós queríamos comprar máscara, que queríamos comprar álcool gel, e a gente ia, só podia vender um, ou só pode vender uma caixa de máscara, uma sacola de máscara. São limitações para que as outras pessoas também tenham condição de adquirir. Porque senão aquele que tem maior condição vai lá e compra tudo e guarda, estoca. E não dá para todo mundo ter esse mesmo direito. Logo, essas políticas regulatórias, elas vêm para justamente normatizar as políticas distributivas e redistributivas. Não sei se vocês estão alcançando direitinho, mas eu creio que estão, porque não é nada complexo, não. E para isso, gente, para todas elas, seja política distributiva, seja redistributiva, inclusive a regulatória, é como se elas tivessem um ciclo. Imagina assim um triângulo onde existe o planejamento da política, sabe, da ação política, a execução, você planeja, você executa. Depois que você executa, você vai avaliar o que foi executado nisso aqui. Se está correto, se não está correto, se faltou alguma coisa, se não faltou alguma coisa. Porque nessa avaliação que você está fazendo, quando você volta ali para ver no seu planejamento, você vai saber exatamente o que está certo, o que está errado. E dentro desse planejamento e dessa execução, nós temos uma coisa chamada gestão da sustentabilidade de recursos. Ou seja, são os recursos que nós temos. Nós só vamos planejar uma coisa que a gente pode fazer. Então, nós vamos planejar aquilo dentro do recurso que nós temos, para que a gente possa executar realmente. E não planejar uma obra faraônica que a gente não possa executar. Aqui nessa execução, entre execução e avaliação, nós vamos fazer uma análise. Vamos analisar o que deu para fazer, o que nós podemos fazer, o que nós podemos modificar. É nessa avaliação que a gente vai estar fazendo. Quando a gente faz essa avaliação, nós vamos poder estar melhorando essas políticas. Então, elas são um ciclo. Mas elas são um ciclo o tempo todo recorrente. Basta a gente entender realmente a necessidade e a importância da política pública. Então, gente, por hoje nós vamos terminando por aqui. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, manda um clique pra gente aqui. E principalmente, passa para as outras pessoas, divulga, entra nas nossas redes, tire suas dúvidas e nós vamos estar atendendo você, tá bom? Eu sou Rocilene Guzzo e um beijo a todos.